Olá pessoal, estamos iniciando mais uma vez o programa No Campo do YouTube. E você não vai ficar de fora, você vai ficar por dentro de todas as notícias que vai ser citada aqui no campo do YouTube. Jogadores do PSG têm sua casa invadida e passa por momento de turbulência. Você vai ter todos os detalhes do novo atacante do São Paulo. Corinthians se classifica para a segunda fase da Copa do Brasil e se iguala a novo feito de vitórias. Ex-atacante, ídolo da torcida palmeirense, estaria voltando para o Palmeiras? E você ficará sabendo de todos os resultados de jogos que aconteceu nesta quarta-feira, tanto pela Libertadores quanto pela Copa do Brasil e Campeonato Baiano. Sejam bem-vindos ao programa No Campo do YouTube. Antes de passar todas as notícias para você, eu só vou te pedir só um favorzinho, que você possa se inscrever nesse canal No Campo do YouTube e também você possa deixar o seu like e também você possa ativar o sininho. E aí você vai ficar informado de todas as notícias que é dada aqui no programa No Campo do YouTube, ok? E agora eu vou estar atualizando você com todos os resultados de jogos que aconteceram nesta quarta-feira, tanto pela Libertadores quanto pela Copa do Brasil, Champions League e também Campeonato Baiano. O Bahia, nesta quarta-feira, às 18 horas, que enfrentou a equipe do Vitória. Um jogo muito truncado, um jogo muito pegado, com pouca chance para cada lado, e acabou ali saindo o empate 0-0, 0 para a equipe do Vitória e 0 para a equipe do Bahia. O Bahia até que teve uma chance muito boa de gol, mas o jogador do Bahia acabou batendo na rede pelo lado de fora. Nesta quarta-feira também teve vários jogos pela Copa do Brasil, onde a equipe do Salgueiro perdeu para a equipe do Corinthians, ali em Salgueiro, pelo placar de 3-0. Também Atlético de Alagoinhas acabou perdendo para o Vila Nova pelo placar de 3-0, sendo que esses dois times que perderam foi eliminado nessa primeira fase da Copa do Brasil. Outro jogo também que teve pela Copa do Brasil foi o jogo de Caxias e Fortaleza, onde o Fortaleza sofreu muito, mas acabou vencendo o jogo com o gol de David, do atacante David, ex-Vitória, cria da base do Vitória. O Fortaleza acabou vencendo por 1-0 e passando para a próxima fase da Copa do Brasil. E pela Copa Libertadores da América, o Júnior de Barranquilla enfrentou ali o Caracas. O Júnior de Barranquilla, que já havia vencido o seu primeiro jogo, e nesse segundo jogo, nessa segunda partida, ele venceu ali a equipe do Caracas pelo placar de 3-1 e se classificou para a próxima fase da pré-Libertadores. Também, nesta mesma quarta-feira, teve o jogo entre São Lourenço e Universidade do Chile. O São Lourenço venceu o jogo por 2-0 e passou para a próxima fase da pré-Libertadores. Outro jogo que teve foi entre a equipe Libertad do Paraguai e também a equipe da Universidade do Equador, onde o jogo foi empate 2-2 e o Libertad acabou passando para a próxima fase da pré-Libertadores. Pela oitava de final da Champions League,
ou seja, da Liga dos Campeões. Também teve jogos e a equipe do Chelsea, na oitava de final, eliminou a equipe do Atlético de Madrid, ganhando de 2-0 e passando para a quarta de final. Também teve outro jogo entre Bayern de Munique e Lazio, e a equipe do Bayern de Munique acabou vencendo a equipe do Lazio por 2-1, passando assim para a próxima fase, para a quarta de final da Liga dos Campeões. E também pela Copa da França aconteceu o jogo entre PSG e Lille, onde Mbappé jogou muito, fez um golaço e acabou marcando 2 gols ali, e o último gol dele foi um golaço, onde o PSG acabou passando para a próxima fase e eliminando a equipe do Lille pela Copa da França. PSG que passou por uma turbulência por causa de seus jogadores aí neste domingo passado. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo de todos os detalhes. E Dudu, ex-jogador do Palmeiras, será que ele estaria voltando para o Palmeiras ainda nessa temporada? Eu acho muito difícil, até porque em uma entrevista, o seu empresário, André Curi, ele disse a seguinte frase, que o Al-Duhail do Catar está comprando o jogador do Palmeiras por cerca de 6 milhões de euros, o equivalente a 40 milhões de reais. O Dudu que está jogando muita bola lá pelo time do Catar chamado Al-Duhail, e ele em 25 jogos disputados, ele já marcou cerca de 12 gols, sendo que só no campeonato nacional o Dudu já marcou 11 gols. E o que acontece? O time já está praticamente classificado para a Liga dos Campeões do seu continente. E fora as assistências que o ex-jogador do Palmeiras tem dado. O Al-Duhail pagando esse valor de 40 milhões de reais, ele vai ter direito a 80% dos direitos econômicos do jogador Dudu, ex-jogador do Palmeiras praticamente. Porque o Palmeiras, ele quando emprestou o Dudu para o time do Catar, o Palmeiras recebeu a quantia de 7 milhões de euros. E como o Dudu foi muito bem nessa temporada de 2020 lá, o time se interessou muito pelo Dudu e não quer abrir mão, ele quer ficar com o jogador. Eu acho que a melhor coisa que o Palmeiras tem que fazer é ver se ele contrata esse Borré mesmo do River Plate que ele está tentando contratar, porque certamente o Dudu não vem mais, porque o Al-Duhail vai comprar e não vai liberar tão cedo esse jogador para o Palmeiras, nem por empréstimo, até porque o Dudu está voando lá no campeonato nacional. Neste domingo passado, estava acontecendo ali pelo campeonato francês, jogo entre a partida PSG e Nantes. Jogo onde o PSG estava ganhando pelo placar de 1-0, mas logo depois a equipe do Nantes virou para 2-1 e o PSG acabou perdendo esse jogo. E no decorrer da partida, algo inusitado aconteceu. Mandaram chamar o jogador Di Maria e também o jogador Marquinhos. Di Maria é o atacante ali do PSG, ele é argentino, e Marquinhos, ele é brasileiro e joga pela equipe do PSG de zagueiro, sendo que os familiares desses dois jogadores tiveram sua casa invadida lá na França, porque assaltantes e sequestradores invadiram ali a casa de Marquinhos e também de Di Maria, onde pegaram ali as suas famílias de refém
e até o desenrolar dessa situação, a polícia chegou e acabou dando um basta nessa situação. Mas o que vemos é que, se pararmos para analisar, é que o time do PSG, ele tem passado por essa situação bem antes. Quando teve uma vez que o PSG foi eliminado na Liga dos Campeões, também alguns dos seus jogadores teve a sua casa invadida por bandidos, por vândalos, e fizeram perversidade com a família deles. Mas o que acontece é que lá na França tem esse negócio, que se o time joga mal e perder, a casa de alguns jogadores é invadida por bandidos, por sequestradores ou vândalos. Mas o PSG já está tomando a sua providência em particular, assim também a polícia tomou todas as providências e também o PSG, ele se disponibilizou em colocar seguranças para os jogadores, todos os jogadores do PSG, seguranças particulares para vigiar ali o estabelecimento de cada jogador, onde a família está morando, até porque é muito perigoso. E o PSG está perdendo para o Nantes, que é vice-lanterna do campeonato francês. Então, com certeza, vândalos, que é torcedores, se diz ser torcedores do PSG, e na verdade são vagabundos querendo chamar atenção. Mas, com certeza, por uma hora dessa, já estão atrás da grade. Novo atacante do São Paulo, que teve a sua carreira iniciada ali pelo Criciúma de Santa Catarina. O atacante Éder, ele iniciou sua carreira ali pelo Criciúma e logo em 2006 ele começou a atuar no futebol europeu ali pela equipe do Sampdoria, onde ele disputou 135 jogos e marcou 49 gols. Ele ficou ali em 5 temporadas pela equipe do Sampdoria. E de 2006 ao 2018, ele foi emprestado para outras equipes. E logo depois de 2018, ele foi ali para a equipe ali da China, onde ele, aos 34 anos de idade agora, ele passou ali pela equipe do Jiangsu Suning da China e ele disputou 61 jogos e marcou 34 gols, onde ele foi campeão pela equipe da China, pelo campeonato chinês. Ele foi campeão do campeonato chinês, do campeonato nacional ali na China. E também lembrando que ele passou também pela equipe ali do Internazionale, onde ele disputou 86 jogos e marcou 14 gols. E hoje ele é contratado da equipe do São Paulo. E vamos ver qual será a sua atuação na equipe do São Paulo. Como é que ele vai jogar? Jogador muito bom finalizador, onde ele pode jogar ali também junto com outro atacante, fazendo ali parte em 2 atacantes, marca muito bem, joga muito bem, participa de todas as jogadas e é um bom finalizador. Eu acho que o São Paulo fez um bom negócio. Se ele fazer como ele fez nos times que ele passou, com certeza o São Paulo vai acabar lucrando com esse jogador. Éder, que é um atacante muito bom, praticamente ele fez toda a sua carreira na Europa e agora volta para o futebol brasileiro para praticamente encerrar a sua carreira. Mas ele está com 34 anos, eu acho que ainda tem muita bala na agulha para queimar. Nesta quarta-feira, jogo pela Copa do Brasil, o Corinthians estreou ali no interior pernambucano, enfrentando a equipe do Salgueiro. O Corinthians que jogou muita bola, uma atuação muito boa do Corinthians, onde ele mostrava que queria ganhar mesmo o jogo. Acabou ganhando pelo placar
de 3-0 ali contra a equipe do Salgueiro. E o Corinthians acabou se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil. O Corinthians que faturou ali cerca de 1.300.000 e poucos reais. E também o Corinthians que iguala a 7 jogos invicto que ele tinha feito também ali de novembro até janeiro, onde de novembro para janeiro o Corinthians ficou 7 jogos invicto, onde ele teve 5 vitórias e 2 empates e pegando ali, arrecadando ali 17 pontos. E também agora o Corinthians está invicto a 7 jogos, onde ele ganhou 3 vitórias e 4 empates, ficando ali com 13 pontos. E neste domingo, se for acontecer o jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista, o Corinthians pode chegar aí a ter 8 jogos invicto, quebrando esse recorde aí do Wagner Mancini mesmo, que o Wagner Mancini que conseguiu chegar a 7 jogos invicto. E agora só depende da Federação Paulista de Futebol para dar a sua posição sobre o jogo que seria neste próximo domingo. Mas pelo decorrer da carruagem, não sabemos se esse jogo realmente vai acontecer ou não. Se vai acontecer aí em outro estado, porque no estado de São Paulo não está podendo acontecer jogo por causa do decreto do governador de São Paulo, onde só pode acontecer jogos depois do dia 30 desse mês atual que nós estamos. O técnico Wagner Mancini, onde armou a sua equipe muito bem, e o Corinthians jogou muito bem e acabou saindo com esse placar muito favorável, e ele vai enfrentar outra equipe ali na Copa do Brasil, na segunda fase, para tentar passar para a terceira fase.